estamos aqui no nosso Teamcast e hoje a história está mega interessante. E é claro, eu não tô sozinha, eu tô com o Gustavo. Oi gente, tudo bom com vocês? Lição 7 do quarto trimestre tem como título Neemias, um homem de oração. Por que um homem de oração? A gente vai descobrir no estudo da lição. Como a Débora falou, o estudo está maravilhoso, a lição está incrível e algo que também é incrível é o nosso convidado. Estamos aqui com a Eloá. Eloá, por favor, se apresente, diga de onde você veio, Oi, o seu pessoal. distrito. O meu nome é Eloá Saldanha, eu vim do distrito São Brás, minha base é Aberite. E é isso. E, Eloá, eu queria que você dissesse um pouco das atividades missionárias que vocês desenvolvem na sua base. Bem, a minha base, ela sempre busca fazer atividades perto da nossa comunidade. A gente já visitou hospitais, o Hospital Belém, no caso, foi o hospital que nós visitamos. Nós também já fomos para uma casa de apoio, nós fizemos uma distribuição. E, às vezes, nós fazemos entre nós mesmos algumas atividades para realmente trazer amigos, né? Sim. A melhor forma de Evangelizar. é chamar amigos para alguma atividade, assim, entre as pessoas. Que bacana! E eu queria que você falasse agora da nossa história, né? Sobre o que tá falando, o que o Gustavo já leu, né? Que é sobre Neemias, mas qual parte da história de Neemias? Bem, a história de Neemias, ela é bem grande, tanto é que a lição no começo já fala que são 4 lições que vão ser só explicando a história dele. Mas a nossa lição, ela começa falando sobre o contexto em que Neemias estava vivendo. Bem, qual é o contexto? É o fim do cativeiro babilônico e também a dispersão do povo. A situação que Jerusalém se encontrava e também a atitude de Neemias em relação a isso. Neemias, ele sentiu uma convicção que algo deveria ser feito em prol do povo. E a lição vai justamente pegar e explicar isso para a gente, explicar como a maior qualidade dele, que no caso é priorizar Deus, vai influenciar nessa busca pela maior qualidade de Jerusalém. Que bacana. A lição de sábado ela dá uma introdução da lição e ela fala o seguinte: Neemias sentiu uma profunda convicção de que precisava lutar pela glória e pela dignidade do povo de Deus. Em que momento foi que ele sentiu essa convicção? Em que momento ele decidiu lutar por isso? Bem, a lição ela fala pra gente que esse momento em que ele realmente percebeu que precisava de uma mudança foi quando pessoas vindas da Judéia explicaram a situação para ele. Ele estava ainda, né, no lugar do cativeiro, por mais que já tivesse acabado, mas ele exercia uma grande influência. E o pessoal chegou com ele e falou: olha, tá triste a situação. Os cultos, né, não são cumpridos, eles não estavam conseguindo, as muralhas e os portões estavam destruídos e, no contexto histórico do pessoal de lá, isso era muito ruim. Eles estavam sem proteção e o povo estava cômodo com a situação. Que interessante. E qual foi o principal problema que levou Neemias a orar? A gente vê que Neemias ele é um homem de oração e tudo que ele precisava... Perdão, eu vou lá minha frase. E tudo que ele fazia toda vez que tinha um problema era orar. Bem, a questão de oração, pelo que a lição ela vai construindo a ideia para a gente, é mais um hábito. Orar não é assim do nada. E do dia para o outro eu vou começar a ter uma comunhão maravilhosa com Deus, eu vou conseguir orar e vou conseguir falar do melhor jeito possível. Era um hábito que ele desenvolveu. Desde o cativeiro, ele já desenvolvia esse hábito de, eu vou fazer tal coisa, mas como é que isso se aplica? Como eu devo fazer isso? Ele buscava Deus em primeiro lugar. Sim. Com certeza. Muitas vezes a gente ora, mas a gente não ora abrindo o coração a Deus. A gente embeleza palavras, a gente fala umas palavras difíceis de dizer com o intuito de seduzir a Deus e ele fazer a nossa vontade. Neemias não. Neemias, antes de fazer uma coisa, ele ia consultar primeiro a Deus. Como é que a gente faz? Como é que o adolescente ele pode botar na cabeça que primeiramente ele tem que consultar a Deus antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma escolha? Bem, é justamente estudando a lição. Eu acho que essas histórias que são passadas, elas são justamente para a gente perceber como é necessário oração. É necessário isso para a gente... Esse deve ser o passo principal para a gente começar a fazer as coisas. É uma construção do hábito, né? A gente não pode
simplesmente meter na cabeça e começar a fazer de qualquer jeito. A gente tem que construir esse hábito, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que buscar na Bíblia como deve ser feito isso. Essa é a principal forma de construir esse hábito de oração. Bacana. E, assim, a lição ela fala sobre, né, que eles passaram o exílio da Babilônia e que havia os remanescentes. Quem que eram os remanescentes? Bem, a lição ela pede para a gente ler o capítulo de Neemias, e lá cita os sobreviventes do cativeiro. Quem são os sobreviventes? Eles são justamente as pessoas que foram fiéis a Deus. Foram as pessoas que suportaram as dificuldades dentro da Babilônia. Tudo bem que não era uma questão de guerra, mas era uma questão assim de manter a sua fé, se manter firme, que nem Daniel fez. Daniel foi uma pessoa que se manteve firme na situação, então esses eram os remanescentes. Com certeza. A lição de domingo, ela faz uma pergunta. Qual era a mensagem que Deus tem para nós com essa história? Por que essa história está na Bíblia? Qual é a mensagem que Deus tem para a gente com essa história? Bem, a história, ela, pelo menos assim, para mim, ela foi um toque de que a gente tem que ter paciência. E a gente tem que esperar. A gente tem que orar, sim. A gente não pode esperar que aconteça do nosso jeito, porque não é assim que funciona. Nem sempre o nosso jeito é o melhor jeito que existe. E a gente tem que ter essa paciência, porque na lição não é tão falada, mas se a gente estuda bem, a gente percebe que esse processo de Neemias, ele foi um processo demorado. Ele orava, ele chorava, ele tentou muito ter a comunhão com Deus. Então, a lição, ela, claro, baseada numa história da Bíblia, ela está ali justamente para a gente entender esse processo. Esse processo de orar, esse processo de esperar a resposta de Deus, porque nem sempre vai ser uma resposta assim do dia para a noite. Que bacana. Gente, eu falei bacana 3 vezes. Muito interessante isso, Elá. E eu estava vendo também que você falando sobre Neemias, sobre como ele tinha uma missão ali de voltar para sua terra, né? E reconstruir ali as muralhas, a gente vê como Neemias é patriota, né? Ele tinha orgulho de ser da nação que ele era. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bem, na lição, na leitura tanto do capítulo dos ungidos e também do capítulo da Bíblia, dá para perceber que ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel às ideias, à fé do povo. Ele tinha consigo a história do povo. Então, essa questão do patriotismo de Neemias em relação a Jerusalém estava toda construída em cima de uma perseverança muito grande, porque nem sempre foi fácil, né? Eles estavam numa nação nova, uma nação que conquistou, né? Estavam com outras pessoas, com outros costumes. Então, esse patriotismo de Neemias, ele é interessante porque ele não foi fácil. Tanto é que os remanescentes seriam as pessoas que conseguiram suportar essas provações. Que a gente tem hoje em dia também, nós como os adolescentes, a gente tem essas provações de novos costumes, novas modas. Então, esse patriotismo de Neemias, ele veio a partir de uma perseverança muito grande. Eu achei bem interessante que uma parte que ele fala que, assim, além de orar, ele estava disposto a sair da sua zona de conforto e agir. Porque muitas vezes a gente ora, mas fica esperando que a bênção caia do céu automaticamente sem a gente fazer nada. Com certeza. Muitas vezes a gente ora para Deus, mas a gente só espera a bênção. Isso se dá um exemplo muito claro na hora da prova, né? Sim. Senhor, me abençoe nessa prova de português porque tá difícil. A resposta não vai cair do céu. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E como o adolescente, ele pode sair da sua zona de conforto. Porque o adolescente, muitas vezes, ele é muito preguiçoso. Uhum. Ele não quer sair da zona de conforto para ajudar o próximo. Como é que ele pode sair dessa zona de conforto? Bem, eu acho que essa é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, né? Não é muito fácil simplesmente pegar e sair e cantar numa programação ou pregar, mesmo que seja para poucas pessoas. Então, como adolescente, a gente tem que estar disposto a aceitar alguns desafios. Pelo menos para mim, na minha convivência com a minha base, nem sempre é fácil, porque todo mundo tem um pouco de vergonha de estar na frente dos outros,
de conversar ou falar alguma coisa sobre a Bíblia, até porque nem sempre a gente sabe tudo da Bíblia, né? Mas, como adolescente, eu acho que o primeiro passo é estar disposto. Porque se a gente está disposto a fazer, a gente vai conseguir. Se a gente pedir a Deus, a gente também consegue de um jeito melhor. A gente estando com o nosso grupo da igreja e assim, me convidaram para uma programação, mas eu tenho vergonha. Mas vai ter gente que vai apoiar. Então, como adolescente, a gente tem que estar disposto a aceitar, porque de resto, o processo, a gente vai ter apoio. Sim, isso é muito interessante ver que às vezes a gente deixa a vergonha dominar a nós e fazer com que e impeça a gente de fazer o trabalho, né, a obra de Deus. E agora a gente vai para a nossa parte favorita, né, Gustavo? Nosso making off, a lição de terça. A gente é muito curioso e a gente espera ansiosamente para que chegue logo esse dia para a gente estudar essa lição. Dessas curiosidades aqui, teve alguma que chamou a sua atenção? Teve uma que foi um ponto meio que crucial para eu entender boa parte do desespero de Neemias. É a seguinte, eu vou ler. A palavra hebraica traduzida como irmãos é utilizada com mais frequência para familiares distantes do que para irmãos de sangue. Anani, que no caso ele era uma das pessoas envolvidas, uma das pessoas que vieram para a Judéia, ele parecia ter sido irmão de sangue de Neemias. Quando a gente lê o capítulo, Anani é uma das pessoas que chega e fala da situação deplorável de Jerusalém. Então, para mim, foi um ponto assim meio que crucial para entender o desespero de Neemias. Porque Neemias chorava, ele lamentava, ele orava, ele queria a mudança. Não só porque era o povo de Deus, ou porque era necessário uma mudança, mas sim porque o irmão dele estava lá. O irmão dele não estava na situação que ele estava onde? No palácio, ele era conselheiro, ele tinha o conforto. Mas o irmão dele estava em Jerusalém, onde as muralhas estavam destruídas, o portão foi queimado, as cerimônias elas não existiam. E isso é assim, se eu tenho um irmão e ele está na pior situação possível, eu vou querer ajudar, porque é da família. E essa curiosidade, ela foi essencial para entender um pouco do desespero dele querer mudança, porque era uma pessoa importante para ele que estava lá. Sim, a gente vê que... É claro que cada um de nós tem uma pessoa que a gente ama muito e Neemias se importava muito não só com o seu irmão, mas também com o seu povo, que tinha o mesmo sangue que ele, e ele queria muito que eles também estivessem na mesma situação que ele, que era uma situação mais confortável. Com certeza, Neemias, além de orar, ele também soube agir, né? Ele não ficava só orando, ele soube fazer a sua parte. A lição de quarta, ela trouxe 3 textos para a gente ler. Desses textos e da lição de quarta, teve algum texto que chamou a sua atenção, algum ponto que você queira destacar para a gente? Sim. Bem, para quem estuda toda semana já entendeu que os textos são focados mesmo na narrativa da história. Mas o que mais me impressionou foi o segundo, que é o Mateus 7, versículo 7 a 8, que fala assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Bem, é exatamente isso que é uma das partes principais da história, é quando Neemias ora. Inclusive, a lição de domingo, ela para a gente estudar, né, para a gente ler o capítulo, é uma oração ali. Ele está orando, pedindo misericórdia, pedindo aliança de novo, porque eles tinham acabado de sair do exílio. O exílio ele foi justamente para que o povo saísse da comodidade que eles estavam. Mas o povo estava disperso. Então, foi complicado ali, de novo, reconstruir o povo. E também porque ele estava desesperado, como eu falei. E também porque, assim, na oração dele, ele reconhece que o povo tinha pecado. E ele pede que... Como foi que ele falou? Ele falou mais ou menos assim: eu peço para o Senhor que eu pelo menos consiga benevolência do rei. Ele pede muitas coisas. Ele pede uma renovação do povo, uma renovação de Jerusalém, e ele finaliza falando sobre a benevolência com o rei, né? Porque não era fácil chegar com o rei e falar: então, eu preciso da sua ajuda. Então, eu acho que pelo menos o versículo
de Mateus foi essencial para entender um pouco da história. Até porque é uma história que gira em torno da oração. E o versículo ele fala exatamente isso. Se eu orar, de verdade, se eu for até Deus e orar de coração, Ele vai me ouvir. Com certeza, você falou em ampliar a história. E por falar em ampliar a história, a gente está na lição de quinta-feira e vale a pena a gente ressaltar o livro Os Ungidos, né? A gente recomenda que você faça a leitura do capítulo 52. Não é um capítulo longo, não é um capítulo cansativo, muito pelo contrário. É um capítulo que vale muito a pena você ler. E vai te ajudar também a responder o Baptin ou quiz, como você deve chamar aí na sua base. Com certeza. Nessa lição de quinta, teve algum ponto que chamou a sua atenção? Eu acho que a leitura do capítulo, ela mostra muito, ela tem muitos detalhes, inclusive é um dos motivos para o quiz, né? Mas, assim, ela mostra uns detalhes muito interessantes para a construção do ponto central da lição. A gente nota, na lição de quinta, que Neemias, ele estava desesperado, claro. Ele tinha orado, mas demorou um tempo para a resposta vir. Demorou 4 meses para que ele conseguisse falar com o rei. E é interessante também a postura do rei em relação a isso, porque a lição ela fala como o rei ele era amigo, o Neemias era conselheiro do rei também, né? E é interessante porque o próprio capítulo fala que o rei ele teve uma atitude, ele simpatizou com a tristeza de Neemias. Neemias chorava, ele não comia, ele não bebia, ele lamentava. E uma coisa interessante é que quando ele estava na presença do rei, ele tinha que ficar feliz. Sim. Porque no momento ali, não podia ficar triste na frente do rei. E o rei ele percebeu, né, por mais que Neemias tentasse ao máximo não demonstrar nenhum tipo de tristeza por estar na presença do rei, o próprio rei ele conseguiu perceber, e aí que é o desenvolvimento da reconstrução de Jerusalém, porque o rei ouve as súplicas, né, do seu conselheiro, que também era copeiro, e ele começa o processo de reconstrução. Sim, que bom. E foi muito interessante essa história, Eloá, mas infelizmente a gente já chegou ao fim. Eu fico muito feliz, né, de ter compartilhado essa história com você. E não há nada melhor do que encerrar com uma oração, né, Gustavo? Com certeza. Vale ressaltar também que o nosso Celebratim está chegando. O Celebratim da Mopa, dia 15 de novembro. Dia 16 de novembro você tem o Celebratim da ASPA. E no dia 17 de novembro, atenção MPA e AMPA. Nosso Celebratim está chegando. E vai ser na FAAMA, uma das melhores faculdades. Com certeza. Eloá, para a gente finalizar, por favor, pode fazer uma oração para a gente? Com certeza. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigada pela essa história que o Senhor nos deu a oportunidade de estudar. Nos ajude a ter uma comunhão mais próxima com o Senhor, que nós consigamos orar de coração e que, mais do que isso, nós consigamos ouvir a sua resposta. Por mais que ela não seja a que nós queremos, ou talvez demore um pouco, mas nos ajuda a te entender e que nós tenhamos esse relacionamento sincero. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam nas nossas redes sociais. É isso, um beijo a todos vocês. Tchau.